Isael de Araújo é pastor, autor do Dicionário do Movimento Pentecostal e chefe do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, SEMP, um departamento mantido pela CPAD voltado à preservação da história da Igreja Cristã. Lição 10. Assembleia de Deus, 100 anos de Pentecostes. Prezados professores, para ajudar no estudo dessa lição, vamos trazer algumas curiosidades, algumas informações muito importantes em cada um dos tópicos que iremos estudar neste domingo. Para começar, no tópico número 1, que fala sobre a chamada dos pioneiros, destacamos, em primeiro lugar, o motivo, a razão que levou os dois jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, a deixarem, primeiramente Daniel Berg em 1902 e depois Gunnar Wingren em 1903, quando esses dois jovens deixaram a Suécia para viverem nos Estados Unidos. A situação econômica, financeira da Suécia era muito grave. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles resolveram deixar a Suécia e tentarem a vida, buscarem um trabalho, uma vida melhor, um crescimento profissional lá nos Estados Unidos. Conforme Daniel Berg e Gunnar Wingren registram, ambos em suas autobiografias, livros amplamente conhecidos no Brasil, eles informam que, assim como muitos outros jovens naquela época faziam, eles também foram tomados pelo que chamavam de a febre dos Estados Unidos. É interessante que eles não sabiam que Deus tinha um plano para a vida deles, apesar deles terem o objetivo inicial de buscar trabalho. Eles eram batistas, haviam se convertido e frequentavam a igreja batista na Suécia, mas Deus tinha um plano para a vida deles. Então, os professores, os líderes da igreja, nós que ensinamos aos nossos alunos, devemos frisar que, embora seja legítimo buscarmos uma profissão, um trabalho, mas, acima de tudo, tudo quanto desejamos fazer, devemos, ainda que materialmente, devemos colocar nas mãos de Deus para que Ele possa nos utilizar onde e aonde Ele desejar nos levar. Assim fizeram Daniel Berg e Gunnar Wingren, ao deixarem a sua pátria, deixarem as suas famílias e seguirem para os Estados Unidos para tentarem uma vida melhor, para buscarem recursos, até mesmo para ajudarem os seus familiares. Daniel Berg e Gunnar Wingren, queridos professores, embora eles estivessem lá nos Estados Unidos, buscando um trabalho e uma chance profissional, eles não deixaram de frequentar igrejas nos Estados Unidos. E essas igrejas eram igrejas batistas suecas. Naquela região existiam muitas igrejas batistas suecas e Daniel Berg e Gunnar Wingren, naturalmente, procuraram os endereços dessas igrejas, dos seus conterrâneos, e frequentavam essas igrejas. Outro ponto muito importante que precisamos frisar é o despertamento pentecostal que já estava ocorrendo nos Estados Unidos naquela época em que Daniel Berg e Gunnar Wingren estavam ali trabalhando, e Gunnar Wingren, ele estava estudando no Seminário Teológico, Batista Teológico de Chicago. Ele ingressou naquele seminário em 1904 até 1909. E então, nesta época, já estava em algumas igrejas batistas suecas ocorrendo um avivamento
que hoje nós chamamos um avivamento pentecostal. Na segunda igreja batista sueca, muitos crentes, antes mesmo de ocorrer o avivamento pentecostal, o famoso avivamento pentecostal de Azusa Street, muitos crentes na segunda igreja batista de Chicago, eles já falavam em línguas estranhas, já haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Um destaque é que um pastor chamado William Durham, ele era batista, ele ouviu falar do avivamento pentecostal em Azusa Street, em 1906, e foi até lá, buscou o batismo com o Espírito Santo e recebeu, e ao voltar para Chicago, o trabalho que ele dirigia, chamado Missão da Avenida Norte, tornou-se um centro do avivamento pentecostal em Chicago. É importante por esse endereço porque Gunnar Wingre, Daniel Berg conheceram, frequentaram esta igreja e também Luiz Franciscon, que veio a ser o fundador da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Outro ponto importante desta chamada dos nossos pioneiros é exatamente como ela ocorreu, a visão que Deus deu a um irmão da Igreja Batista Sueca de South Bend, que se tornou pentecostal. Foi a segunda igreja que Gunnar Wingre pastoreou nos Estados Unidos, e por causa da experiência pentecostal de Gunnar Wingre, seu pastor, esta igreja se tornou pentecostal. E um desses irmãos, Adolf Ulding, ele foi usado por Deus para receber uma visão de que Gunnar Wingre seria missionário. E Deus mostrou para este irmão Adolf Ulding exatamente que eles iriam para o Pará, mostrou-lhes quem era o povo para o qual Gunnar Wingre e Daniel Berg iria pregar e o idioma. E interessante também que Deus revelou também com quem Gunnar Wingre iria se casar. Deus falou o nome, revelou que ele iria se casar com Frida Strandberg, o que de fato aconteceu em 1917, logo após a missionária Frida Wingre chegar no Brasil. Outra curiosidade dentro desta visão é que Deus falou também que eles iriam viajar no dia 5 de novembro, e isto aconteceu. Deus providenciou um navio Clemente, que estava em reparos em Nova York, para que ele saísse exatamente no dia 5 de novembro, e esta visão se cumpriu com a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingre há mais de 100 anos. Outro ponto milagroso, maravilhoso, foi a forma como Deus providenciou os recursos para que eles viessem. Aquela oferta que Gunnar Wingre deu de $90, o único dinheiro que possuíam, para a igreja de William Durham, a Missão da Avenida Norte. Ele contribuiu para o jornal Pentecostal Testimony e depois Deus providenciou em outra igreja todo o dinheiro que eles precisavam para virem ao Brasil. Quando aquele servo, aquela serva do Senhor se coloca à disposição para fazer a obra, deixa tudo, não importa. Então, deve confiar no Senhor, porque Ele providencia todos os meios, todos os recursos para que venha a concretizar a chamada de Deus na vida do seu servo. Em relação ao tópico número 2, sobre a fundação das Assembleias de Deus, gostaria de destacar 2 aspectos. O primeiro é que Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles não vieram para o Brasil com o objetivo de fundar uma nova igreja, uma outra denominação. Eles vieram para o Brasil
para pregar o Evangelho de poder, impulsionados pelo Espírito Santo. Interessante que os missiólogos contam que no ano de 1909, portanto, um ano antes de Gunnar Wingre e Daniel Berg chegar ao Brasil, dos Estados Unidos saíram mais de 100 missionários. Todos eles foram impulsionados pelo avivamento pentecostal a saírem dos Estados Unidos, deixarem a sua pátria para ir em todos os cantos do mundo para pregar o Evangelho. Assim também Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eles deixaram tudo para pregar o Evangelho, para serem missionários. Deus também, queridos professores, continua ainda hoje chamando jovens, moças e rapazes para fazer a sua obra, assim como Ele chamou há mais de 100 anos esses dois jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Sobre o tópico que fala da expansão, do crescimento das Assembleias de Deus, saindo do norte e indo para todo o Brasil, gostaria de destacar as razões desse rápido crescimento. Quais seriam os motivos? Sabemos que, em primeiro lugar, muitos crentes, começando do Pará, indo para outras partes do Brasil, eles saíram cheios, foram crentes cheios do Espírito Santo. Eles saíram com um ímpeto evangelístico. E eles não esperavam um preparo, eles desejavam logo, imediatamente, pregar o Evangelho. Eles eram pessoas leigas, não tinham muito preparo, mas estavam inflamados pelo poder do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. E assim começaram a realizar cultos em lares, e através desses cultos começaram muitas igrejas, muitos trabalhos. E dessa maneira, com a ajuda, com a direção de missionários, obreiros nacionais, muitos trabalhos surgiram e chegaram até nós. Paralelamente com o crescimento, destacamos também a contribuição dos missionários, juntamente com os pastores brasileiros, no desenvolvimento doutrinário, em especial no uso das revistas da escola dominical. Este instrumento tão maravilhoso, que há mais de 80 anos tem sido usado nas escolas dominicais para levar o sólido ensinamento da palavra de Deus às gerações que passaram, ao nosso tempo, o povo do nosso tempo e às gerações futuras. Recebemos, queridos professores, um maravilhoso legado de nossos pioneiros, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Recordamos, sim, o passado, para conhecer épocas que não vivemos, mas para entendermos que todos os que vieram antes de nós e as gerações futuras, todos nós temos a missão de pregar que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo cura, que só Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará para buscar a sua igreja. Quero dar para você uma sugestão para dar uma aula melhor relacionada ao centenário das Assembleias de Deus. Existem várias obras publicadas pela Casa Publicadora que estão relacionadas com a nossa história. Em primeiro lugar, as obras que contam a vida dos nossos pioneiros. Primeiramente, a autobiografia de Gunnar Wingre, o livro O Diário do Pioneiro. Também a autobiografia de Daniel Berg, o livro Enviado por Deus. Temos também a história das Assembleias de Deus no Brasil,
a história clássica das Assembleias de Deus no Brasil, do escritor Emílio Conde, e também o Dicionário do Movimento Pentecostal, que durante o trabalho de elaboração encontramos muitas outras informações que certamente vão ilustrar a sua aula, vão ajudar, vão ser curiosidades que vão elucidar ainda mais estes pontos da lição de hoje.